Então vamos lá. Renato, é o seguinte, já vou te perguntar para você o que é o empreendedorismo, Renato. Legal. Para mim, o empreendedorismo, ele é um estilo de vida. É algo que você adota e que vai te ajudar em diversas esferas da sua vida, né? Então, quando você começa a empregar os aprendizados do empreendedorismo na sua vida, você começa a enxergar as coisas diferente. Então, quando você começa ali a ter o feeling para você detectar quais são as pessoas que realmente estão ali na sua caminhada ou as pessoas que querem te prejudicar de alguma forma, quando você começa a entender que uma atitude errada sua pode causar uma reação em cadeia ruim, atingindo várias pessoas, você começa a se policiar e você começa a ter uma consciência e carregar para si a sua responsabilidade, né? Porque a gente tem um princípio que Deus nos criou para ser vencedores. E se Deus está conosco, né, quem será contra nós? E aí tem muito disso na questão do empreendedorismo também. Então, para mim, o empreendedorismo ele é um estilo de vida. Não é a questão de simplesmente abrir uma empresa, sou empreendedor. Não necessariamente. Sonhar ser milionário, essas coisas assim, né? Exatamente, isso são sonhos. Agora, o empreendedorismo, ele é um estilo de vida. Basicamente, você tem uma frase no desenho chamado Robôs, que ele fala que o grande montador, ele fala, viu uma necessidade e atenda. É basicamente isso que você leva para sua vida. Às vezes, é tão simples você partir de você algo positivo para você mudar o outro, né? Porque a gente tem uma questão que a gente chama de rapport. Rapport é quando você tem um bom comportamento, uma boa atitude e as pessoas que estão ao seu lado, elas se espelham naquela sua boa atitude e começam a fazer isso para a vida delas. Então você tem que puxar as pessoas para o lado positivo. Então isso é o empreendedorismo. Mas devido ao decorrer do tempo sobre o empreendedorismo, que nem você falou assim, o empreendedorismo é um estilo de vida e tudo mais, a pessoa talvez ela pode até criar esse estilo que você falou, mas nos tempos que vai passando, a pessoa no decorrer do tempo ela pode também se tornar um milionário, sim ou não? Claro, com certeza. Como eu falei, o céu é o limite. Quando, por exemplo, hoje quando você olha um carrão ou uma casa enorme, aí você pensa, né? Nossa, que casa bonita, eu queria ter uma dessa. Aí a sua própria consciência já te limita. Não, isso aí não é pra você não, você não pode. Esse mundinho é pequeno pra você. Esse mundinho é pequeno pra você, né? Quem sou eu? Quantas vezes você já ouviu alguma pessoa falar, não, quem sou eu? Quem me dera ter tal coisa. Então, assim, a própria Ontem pessoa, eu ouvi uma frase dessa. A própria e pessoa aqui mesmo limita, na rádio. A própria pessoa se limita. Então, por que não? Por que não? Como eu costumo dizer, eu sou exemplo disso, né? Se hoje eu tô aqui e recebi o seu convite, é graças a um trabalho que eu venho fazendo muito forte, nessa questão aí do empreendedorismo, incentivando pessoas, buscando levar minha mensagem para ajudar pessoas. E é isso, assim, você não pode. A premissa do empreendedorismo é não se limite. O céu é o limite, entendeu? Não tem essa de eu não vou conseguir. Você vai conseguir sim, né? Desde que você queira, né? Se você quer algo, você realmente tem que acreditar que você quer aquele algo, entendeu? Mas existe o empreendedorismo que ele começa no empreendedor, porque ele acha que ele tem que começar, porque ele vai alavancar, ele vai conquistar muitas das coisas, só que no decorrer do tempo também ele estaciona, ele para, ele não consegue avançar. Mas o seu empreendedorismo, ele consegue também motivar e ajudar aquela pessoa também a alavancar para frente? Exatamente, e foi até legal você entrar nesse ponto. Por que isso acontece? Que as pessoas começam, chegam em certo ponto eles param. Porque assim, a gente tem referências, né? Sim. Então, como funciona? Hoje a gente tem grandes nomes no empreendedorismo. Esses grandes nomes vendem conteúdos na internet, tem livros e tudo mais. Então assim, você pode acompanhar esses grandes nomes, eu acompanho, porque os grandes, eles te dão ali, eles te dão um caminho a seguir, né? Mas quando você vai falar de empreendedorismo, eu quero começar a empreender. Esses grandes livros, esses grandes empreendedores, eles fazem estudos em empreendedores que começam do zero, porém, né, geralmente lá do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Lá são pessoas de família diferente, que têm dinheiro na família. Então, assim, eles começam do zero, mas rapidamente eles conseguem aporte, eles conseguem muitas pessoas que abrem portas para elas. Então, as pessoas da periferia, principalmente, como eu, né, cresci num bairro pobre, a gente se espelha muito e a gente quer fazer a mesma coisa. E o empreendedorismo, ele não é uma receita de bolo.
Então, assim, você pode acompanhar para você saber qual é a tendência, mas tem certas coisas que são premissas do empreendedor. Então, ele tem que ser um bom administrador, ele tem que ser bom com pessoas, porque ele vai formar equipe. Mas eu começo a falar do empreendedorismo para aquelas pessoas que são EUSA. É a pessoa que está começando do zero, ela não tem apadrinhamento, não tem pessoas que vão abrir portas para ela, tudo depende dela, a empresa só depende única e exclusivamente dela. Então eu converso muito com esse público para tirar esse pessoal desse limbo, entendeu? Renato, o que te motivou a empreender? O que me motivou a empreender é a liberdade, né? Porque hoje muitas pessoas, até voltando no assunto do CLT, tem muitas pessoas que demonizam o CLT, principalmente os grandes, né? E assim, a gente sabe que a gente que é pequeno, a gente que começou, não tem influência, não tem apadrinhamento, a gente precisa de um emprego CLT pra gente começar a ganhar um pouco de dinheiro e começar a investir na empresa. E vai ter um momento que você vai ficar trabalhando nos dois ali, né? E aí o que me motivou foi a questão da liberdade. Então, qual que é a principal diferença do CLT para o empreendedorismo? A liberdade. Então, quanto mais você cresce dentro de uma empresa, mais a sua agenda fica apertada, mais você vai ter que viver para a empresa. E aí você não consegue tirar férias, não consegue aproveitar sua família. O empreendedorismo não, ele te dá essa liberdade para que você chegue em determinado ponto, você consiga ali aproveitar sua família, aproveitar sua liberdade, sem precisar ficar pedindo bênção para chefe, para superior, entendeu? Então, o empreendedorismo para mim é liberdade. Muito bem. Nós vamos dar uma pauta, um intervalozinho e voltamos já daqui a pouquinho com mais empreendedorismo, com mais convidado de hoje, que é o Renato Rocha, falando sobre o empreendedorismo para você que está aí em casa nos acompanhando aqui no programa Papo do Bem. Voltamos já daqui a pouquinho no terceiro bloco.